E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. Até aqui nós já estudamos, né, alguns assuntos sobre a história do Brasil, e no nono ano a gente estuda a história do Brasil, sobretudo a história do Brasil do século XX, né, que é a história do Brasil republicano. Nós vimos lá no início do ano que no final do século XIX, o Brasil passou por uma série de mudanças, né? A primeira delas foi a Lei Áurea, que formalmente colocou fim à escravidão, e logo depois, isso em 1888, a Lei Áurea, e em 1889, houve um golpe de Estado, onde o Exército Brasileiro tomou o poder, né? Deu tempo para o imperador ir embora do Brasil e proclamou a República no Brasil. A República no Brasil ela foi fruto de um golpe de Estado. E aí, de 1889 até 1891, nós tivemos o período de um governo provisório e elaboração de uma nova Constituição para o país, porque a Constituição que tinha era a Constituição Imperial de 1824, e aí começa a elaboração de uma Constituição republicana, né? E a partir de 1891 foi proclamada, né, promulgada a Constituição Republicana, e inicia-se o primeiro período republicano no Brasil, que ficou conhecido como República Velha, a Primeira República ou República do Café com Leite. Você pode ver, falar sobre esse período republicano dessas três formas: República Velha, Primeira República ou República do Café com Leite, que é o nosso primeiro assunto sobre Brasil no nono ano que nós estudamos. Esse período ele vai se estender até 1930, né, a Primeira República. Nesse período, ele foi marcado, esse período, pela fraudes eleitorais, né, o governo das oligarquias, onde todas as medidas do Estado eram para beneficiar esse pequeno grupo oligarca, e assim, a maior parte da população brasileira, a vida delas não mudou em nada, muito pelo contrário. Nesse período houve um aumento das cidades brasileiras, porque uma vez que os negros tiveram a sua liberdade proclamada por uma lei, mas eles não tinham para onde ir, a maioria deles acabaram migrando para os grandes centros urbanos. Então, nesses grandes centros, a pobreza aumentou muito, a dificuldade das pessoas pobres, e outros grupos sociais que não eram ligados à oligarquia, tinham uma série de dificuldades também. E aí, isso vai gerando um descontentamento dessas classes menos favorecidas com o governo. E aí, a partir de 1920, na década de 1920, houve no Brasil uma série de movimentos, né, lideradas por as patentes mais baixas do Exército, no caso, os tenentes, que ficou conhecido como movimentos tenentistas. Ao longo da década de 1920, foram surgindo vários desses movimentos, e nós temos aqui o mais famoso para a gente aqui, a Coluna Prestes, que foi um movimento tenentista e que passou aqui na nossa cidade. E esses movimentos, o descontentamento, ele foi se tornando cada vez maior, até que em 1930, nós estudamos recentemente isso, numa briga ali no processo de sucessão eleitoral, na eleição presidencial, por conta das fraudes que existiam, um rompimento do acordo político entre as oligarquias a oligarquia mineira e a oligarquia paulista, fez com que surgissem candidatos de outras oligarquias, como a do Rio Grande do Sul, aliado com a Paraíba e com Minas Gerais, e perderam a eleição mesmo assim para o candidato do governo, o que levou à Revolução de 1930, que acabou com a República Velha, pôs fim a esse período de República Velha através da força, né? Através da força das armas. E aí o Getúlio Vargas assume o poder em 1930, e recentemente nós estudamos isso. Vocês devem lembrar que ele assume o poder, acaba com aquela Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, e porque eles queriam
criar novas bases para a sociedade. Aquela sociedade que beneficiava apenas um pequeno grupo oligarca, não estava satisfazendo aos interesses de uma grande parte da população brasileira. Então tinha outros grupos sociais que queriam participar da vida política, da vida social do país, e que não tinha espaço na República Velha, né, que são os trabalhadores liberais da cidade, professores, advogados, os trabalhadores das fábricas. E aí essas pessoas se unem a Getúlio Vargas, põem fim à República Velha, e aí trava-se dentro desse governo que se instalou com Getúlio Vargas agora no comando, uma disputa de ideias, porque alguns queriam logo uma nova Constituição, um retorno à normalidade e vida que segue. Outros não. Outro grupo queria que primeiro fizesse uma série de medidas de transformação social para só depois partir para o caminho da institucionalidade, né, para dar uma nova Constituição ao país, definir quais seriam as regras que entrariam em vigor no país, regras eleitorais, leis e por aí vai. Aí, com base nesse descontentamento, em 1932, o Estado de São Paulo vai pegar em armas contra o governo federal, a Revolução de 1932, e esse movimento ele perde, né, para o governo federal, o Getúlio Vargas ele consegue sufocar esse movimento, mas pressionado ele começa ali a trabalhar para dar aos estados, ao país, uma nova Constituição, que só vai sair em 1934. Então, de 1930 até 1934, Getúlio Vargas fica no poder como um governo provisório. Em 1934, a nova Constituição estabelece uma série de mudanças e vai dar a Getúlio Vargas mais um mandato de 4 anos e, pelas regras da Constituição, em 1938 teria novas eleições. Então, Getúlio Vargas continua no poder, aí tem lá todos aqueles movimentos contra ele, né, que nós falamos aqui, Aliança Nacional, Libertadora, contra, de outro lado, os integralistas que nós estudamos, nós não vamos entrar nesse detalhe, eu estou fazendo só um apanhado geral. E só que quando chega em 1937, já aproximando a campanha eleitoral, o Getúlio Vargas ele arruma um pretexto, que seria uma possível tomada do poder pelos comunistas, e dá um autogolpe, ou seja, ele está no poder, ele acaba com a Constituição que tinha sido criada em 1934 e coloca uma nova Constituição ditatorial inspirada no modelo nazista que imperava na Europa, né, na Alemanha, né, nesse momento. Na Alemanha e na Itália, né, a Itália é um governo fascista. Então, Getúlio Vargas agora ele desenha um novo governo a partir de 1937, que ficou conhecido como Estado Novo, que tinha como modelo de inspiração os governos nazista de Hitler e fascista de Mussolini. E aí ele vai ficar no poder ao longo dos próximos anos. O problema é que quando chega em 1939, o mundo entra na Segunda Guerra Mundial, que nós acabamos de estudar. E aí, veja bem, o Brasil, o Getúlio Vargas, ele era, vamos colocar assim, fã dos presidentes ditatoriais europeus. E a guerra vai se desenvolvendo, o Brasil tenta ficar neutro, tentando ganhar dos dois lados, vender, né, servir aos dois lados, mas até que em de 1940 em diante, começou uma pressão muito forte para que ele tomasse uma posição de que lado ele estaria. E aí, por questões também financeiras, ele tinha uma admiração pelo governo de Hitler e de Mussolini, mas por uma questão financeira, ele consegue um empréstimo, um financiamento para a construção de usinas no Brasil, bilionário, e aí, em troca desse financiamento, ele vai apoiar os Estados Unidos. Aí fica do lado dos Estados Unidos, a guerra vai se desenrolando, em 1945 a guerra acaba. Nós vimos que o Brasil mandou soldados para lá, para combater na Europa, né? E aí a gente já começa a ver a contradição.
ele, admirador de Hitler, ele manda soldados brasileiros agora combater o regime de Hitler. Acontece que, para vencer Hitler, também acaba entrando os Estados Unidos na guerra, e que representa ali a maior democracia do mundo. Os Estados Unidos ele representa a maior democracia do mundo contra os regimes ditatoriais. E as forças brasileiras vão combater ao lado desse país, das forças democráticas americanas, os regimes ditatoriais da Europa. Terminada a guerra, que os soldados voltam para casa, aí eles percebem uma grande contradição. Eles arriscaram a vida, foram combater um regime ditatorial, e quando eles voltam para casa, eles veem o espelho daquele regime que eles foram combater aqui internamente. E aí começa uma grande pressão para que Getúlio Vargas deixasse o poder. Acontece que Getúlio Vargas, ao longo desse período, mesmo sendo um ditador, um grande ditador entre os períodos de 1937 até 1945, aquele momento, ele era um cara que construiu algumas leis, que nós vimos lá, as leis de trabalhistas, e tinha um apoio popular. E aí ele convocou eleições logo, para o final de 1945, mas por trás começou uma campanha para criar um movimento de apoio popular que ficou conhecido como o movimento querentista, que era o movimento que queria que Getúlio Vargas permanecesse no poder. E aí, percebendo isso, os militares forçam ele a deixar o poder. E aí ele é afastado, tem as novas eleições, tem as eleições para o país, né? E o Brasil começa aí um período que inicia aí a partir de 1945, finalzinho de 1945, mas exatamente 1946, né, para ser mais exato, que vai ficar conhecido como um período entre duas ditaduras, né? Vai iniciar aí logo após a ditadura de Getúlio Vargas e vai se estender nos anos seguintes até 1964, quando há novamente um golpe de Estado do Exército Brasileiro, tomando o poder político e instaurando uma nova ditadura no país. Então, nesse assunto agora nós vamos estudar esse período, o período que vai da ditadura de Getúlio Vargas, do fim da ditadura de Getúlio Vargas até o início da ditadura militar, que é o período compreendido entre 1946 a 1964. É o primeiro período de verdadeiramente democrático brasileiro. A gente vai ver que não foi um período fácil, havia muitas forças ali democráticas, antidemocráticas, no contexto da Guerra Fria, que nós ainda não falamos, mas vamos ter que falar também sobre essa questão da Guerra Fria, que é um contexto internacional, mas que tem reflexo aqui dentro do país, porque quando terminada a guerra, o lado dos aliados tinha, do mesmo lado, os Estados Unidos, que é uma grande potência democrática, representando o capitalismo, mas nós vimos que a Rússia também, por conta das decisões de Hitler, foi jogada do mesmo lado dos Estados Unidos, que era um país socialista e que tinha um regime ditatorial. Então, são dois modelos de Estado, dois modelos de governo, dois modelos de economia que se juntaram durante a guerra para combater o nazismo, mas terminada a guerra, terminou o objetivo comum que as unia, e terminada a guerra, esses dois países começam a luta entre si, são duas potências, para disputando influência ao redor do mundo. Os Estados Unidos querendo ser o exemplo do capitalismo, a Rússia ou União Soviética querendo ser o modelo socialista, querendo levar esses modelos para os demais países, e aí vamos ter uma disputa por áreas de influência, que ficou conhecido como Guerra Fria. Como nesse momento nós vimos lá que durante a Segunda Guerra Mundial foi utilizada a bomba atômica, por exemplo, a gente vai ver que esse período que segue logo após a Segunda Guerra Mundial, com essa disputa entre essas duas grandes potências, e agora as duas começam uma corrida armamentista, produzindo armas nucleares, e o que tornaria até inviável um conflito entre os dois. Mas havia sempre aquele perigo, né, o medo que parou, né, em toda a humanidade, de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E porque, como os dois tinham ali muitas armas nucleares, havia um medo de um conflito entre os dois acabar com o planeta. E
Essa Guerra Fria, nós vamos ver depois, se houver tempo, com detalhes, ela vai perdurar do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, né? Muito tempo mesmo, esse período de Guerra Fria. E é nesse contexto que a gente vai falar desse período da história do Brasil, dentro desse contexto da Guerra Fria, né? Com essas influências estrangeiras aqui dentro, e aí vão ter grupos defendendo um lado, grupos defendendo o outro lado, né? Americano, o soviético, e nós vamos ter aí um período de muita turbulência política no Brasil. A gente vai ver que tentativas de golpe o tempo todo, até que em 1964 acaba por ser um novo golpe de Estado e acaba o regime democrático. Eu gostaria que vocês agora já começassem a dar uma olhada nesse assunto. Na próxima aula eu vou trazer agora esse período, começar a explicar esse período para vocês. No livro seu, vocês podem acompanhar a partir da página 184. Então, eu quis fazer esse apanhado geral para a gente tentar nos situarmos nesse contexto de história brasileira do século XX. Né? Que muita coisa, se você estuda com atenção a história do Brasil do século XX, principalmente, muita coisa que a gente vê hoje são resultados desses conflitos, dessa estrutura de poder que foi sendo formada no Brasil ao longo do século XX. Então, até a próxima aula, segunda-feira, onde eu já começo a explicar esse período para vocês, tá certo? Então, até lá.